Perfeito? Então, dito isso, vou compartilhar aqui a minha apresentação com vocês. E Fred, você me diga aí se entrou a apresentação em modo Ah, tela sim. cheia. Ela ainda não está cheia. Está dividindo com a tela do PC. Perfeito, Agora vou sim, trazer tela aqui. cheia. Então tá, eu chamei de o estado da arte da escoliose idiopática, e na verdade isso vem aí de um termo da língua alemã, Zeitgeist, né, que é o tempo atual, né, é o que acontece, vamos dizer assim, de mais atual. A gente chama de estado da arte, mas na verdade isso não é arte, isso é ciência, né, isso aqui é a evolução da ciência tentando responder às dúvidas que nós carregamos aí há centenas de anos, né, com relação à escoliose. E eu acho que, apesar das evoluções científicas terem feito grandes descobertas, a gente ainda traz um pouco de dúvida com relação a essa entidade, né? E a gente continua tendo que chamar ela de idiopática. Então, para todo mundo que está aqui da área médica, falar o termo idiopático, para a gente, de certa forma, é um atestado da incapacidade ou barra incompetência da ciência em definir uma etiologia precisa de uma doença. Mas, apesar da gente não saber exatamente o que leva essa doença a acontecer, a gente tem bastante informação útil sobre não só a história natural, mas também aí sobre possíveis agentes, né, etiológicos ou a patogenia dessa enfermidade. Bom, esses são os meus conflitos de interesse, tem um conflito importante para essa aula em particular. E quando a gente fala em escoliose idiopática, em especial, a gente está falando dessa população mais à esquerda aí no nosso gráfico, né? A escoliose, de forma geral, é uma doença que tem uma apresentação bimodal. Então, ela tem as escolioses que acometem aí tanto desde recém-nascidos até jovens em desenvolvimento, até a maturação esquelética. E nessa faixa etária, a gente tem uma série de doenças que podem levar à escoliose. E falando de causas idiopáticas, ou seja, sem patogênese definida, a gente tem três subdivisões da escoliose idiopática, seria a infantil, a juvenil, e a mais importante, sem dúvida, pela frequência e pela característica da própria doença, a escoliose do adolescente. A partir dessa data, a gente passa a falar de escoliose na população adulta e que pode ser a própria evolução de uma escoliose do adolescente que envelheceu, né? Então, aí fenômenos degenerativos sobrepostos àquela curva que já tinha aparecido no estirão de crescimento, o que a gente chama de escoliose idiopática do adulto, mas a etiogênese da doença em si, ela ocorre no período do estirão de crescimento, e um outro grupo de escolioses que são escolioses de novo, né, escolioses aí degenerativas mesmo, e que não podem ser comparadas à etiogênese da escoliose idiopática, porque tem uma causa e uma evolução totalmente distintas dessa. Essa é uma doença que, como eu disse, a gente não sabe a etiologia, mas a gente conhece bastante outros aspectos, né? Inclusive a história natural. Então, quando a gente fala aqui, por exemplo, de sexo, a gente sabe que existe um predomínio, uma predominância de ocorrência dessa entidade em meninas, que pode, dentro da literatura, variar de 1,5, que é uma estatística muito baixa, até 15 vezes mais na população feminina. A gente tradicionalmente fala em uma taxa de 8 para 1 entre meninos e meninas. Então, existe um predomínio muito grande nas meninas, e o que leva a gente a pensar em diversos fatores relacionados, principalmente às questões hormonais da menarca, como fatores importantes para a evolução e aparecimento desse tipo de patologia. Apesar da gente nunca ter conseguido provar nada muito fundamentado sobre essa área. Prevalente também é muito variável, pode variar desde 0,5% a 1,5% nas populações, mas como a gente pode ver aí nesses gráficos, né, existem algumas populações que apresentam taxas de prevalência superiores a 5%, né, como por exemplo esse trabalho publicado na população espanhola. A gente costuma dizer que, em média hoje, se a gente fizer um corte transversal da população mundial, 1,3%
da população vai ter curvas acima aí de 10 graus e que passa 0,22% de todo o população mundial, podendo atingir curvas superiores a 20 graus, né? Parece um número pequeno, mas quando a gente transfere isso para números do Brasil, né, a gente pode ver aí que no Brasil estima-se que, sei lá, 420 mil pessoas sejam portadoras de escoliose e que quase 70 mil pessoas hoje têm escoliose idiopáticas acima de 20 graus na população brasileira, o que leva a gente a ter que abrir os olhos para essa doença e tentar entender um pouquinho mais sobre o que está acontecendo de novo nessa patologia. Então, com relação à patogênese, principalmente, né, inicialmente, vamos falar um pouquinho das teorias. Então, aí alguns estudos que começam a dizer, tentar comprovar, né, com tecnologia, aquilo que a gente já falava há muito tempo, né, que existe um efeito de um dobramento torsional, e que a gente tradicionalmente usava o termo em inglês, né, o buckling, que é uma torção no próprio eixo. É um termo muito utilizado na engenharia, e ele é derivado, vamos dizer assim, da característica de tecidos rígidos, né? Por exemplo, uma viga metálica, um corrimão, né? Que quando torcido ele gera essa flambagem, né? Dentro do próprio material. Então, o que a gente na engenharia dá o nome de buckling, e que a gente tradicionalmente aferiu isso como um fenômeno causador, vamos dizer assim, das escolioses, que na verdade é uma deformidade do eixo tridimensional e que se explica através desse trabalho aqui de conceitos, né, um trabalho de hipótese, que foi feita uma análise de elemento finito da coluna, e aí aplicou-se um algoritmo de crescimento variado. É uma teoria de crescimento variado, que nessa teoria tentou explicar a ocorrência desse fenômeno de dobradura, e aí a gente vê que quando a gente aplica um crescimento variado em determinados núcleos de ossificação, que a tensão em tecidos, que podem ser tecidos moles, ou uma diferenciação de crescimento de um lado para outro da coluna, em algum ponto leva a uma explosão, né, dessa variação, criando esse efeito de deformação torsional, que a gente dá o nome aí de Buckley, que é uma teoria já muito utilizada desde da década de 60 e 70 para explicar, inclusive, um fenômeno que a gente dá o nome de fenômeno do virabrequim, ou fenômeno do crankshaft, e que agora passou a ser explicado do ponto de vista mecânico também, através desses modelos de análise de elemento finito. Então, aí comprova um pouquinho daquilo que a gente já, de certa forma, sabia há muitos anos, explicando aí esse efeito do crescimento não proporcional dos diversos núcleos de ossificação dessas vértebras durante a fase do estirão de crescimento. Outro fenômeno são os fenômenos genéticos, né? E aí, quando a gente olha a ocorrência da escoliose idiopática do adolescente, a gente percebe que diversos fenômenos genéticos, diversos sinais, vamos dizer assim, de que ela tem um componente genético são identificados. Por exemplo, a idade de aparecimento, a ocorrência aumentada em familiares, né? Ou seja, em famílias que têm histórico de escoliose, em incidência aumentada em irmãos, e incidência muito aumentada em irmãos gêmeos, né? Então, certamente existem fatores genéticos, e apesar da gente já ter feito mapeamento do genoma humano, a gente ainda não conseguiu definir exatamente qual o gene que está completamente relacionado à escoliose, né? Existe uma tendência a acreditar que múltiplos genes estejam relacionados a aparecimento da escoliose idiopática, mas mais interessante do que serem múltiplos genes, mesmo quando nós conseguimos identificar esses genes, existe uma expressão genética, presente ou não presente, e que hoje especula-se o efeito da epigenética, ou seja, fatores físicos e ambientais que podem, de certa forma, colaborar com a ativação ou a inativação de determinados genes portados naquele indivíduo. E aí alguns estudos têm trabalhado um pouco sobre questões da epigenética, como, por exemplo, a ação de alguns RNAs dentro do DNA humano, que, quando ativados, promovem a metilação, né, do DNA,
promovendo uma inibição da ação dos osteoblastos, né? Então, uma desregulação hormonal no crescimento ósseo desencadeada por uma ativação de um gene através desse fenômeno que a ciência hoje chama de epigenética, ou seja, a capacidade de fatores internos e internos do organismo de ativar ou desativar determinados genes. E a mesma coisa aqui no trabalho da direita, né? Dos marcadores musculares na escoliose idiopática também, uma série de marcadores musculares já identificados como possíveis biomarcadores para o aparecimento dessa escoliose, e que alguns deles podem, inclusive, ser pesquisados em sangue periférico, outros só em análises extensas do genoma, né? Ou ainda em procedimentos de biópsia muscular, onde esses marcadores podem ser avaliados. A questão é que a identificação do marcador como fator de risco, ela não necessariamente se correlaciona com a ativação desse marcador, né? Então, esse fenômeno epigenético, ele ainda traz uma série de confusões e explica, né, o porquê que até hoje, depois de centenas de anos de pesquisa na escoliose, a gente ainda não conseguiu definir qual que é a etiologia da escoliose idiopática e ainda temos que chamar a escoliose idiopática de idiopática, né? Outros fatores são com relação aos tratamentos, né? A evolução dos tratamentos ao longo desse tempo todo. Um tratamento que a gente tem que salientar hoje e que apareceu na literatura de certa forma de uma maneira mais expressiva nos últimos anos é o tratamento conservador, ou seja, tratamento através de métodos físicos da escoliose, em especial com exercícios específicos. Existem uma série de métodos de tratamento com exercícios específicos, método SIAS, método Schritt. Então, várias escolas, inclusive europeias, né, que se dedicaram à tentativa de tratamento da escoliose através de métodos físicos, e hoje a gente já tem alguma literatura que mostra que alguma evidência não, de um pouquinho melhor qualidade que mostra um pouquinho desses desfechos. Nas revisões sistemáticas mais recentes, a gente vê uma evidência bem fraca, tendendo ali para moderada, no manejo dessas curvas com métodos físicos, né? E a gente não consegue provar que a terapia física para a escoliose idiopática ela se torna ela é eficiente. Óbvio que ela não faz nenhum mal ao paciente, mas existe uma evidência muito fraca de que ela consegue reverter a progressão dessa escoliose. Inclusive, esse trabalho à direita aqui, esse trabalho desse grupo chinês, é a evidência atual de melhor qualidade para a utilização de terapias físicas na escoliose idiopática, e a gente pode perceber que o impacto ele não foi possível de ser aferido como benéfico, né? Ou seja, a utilização de exercícios específicos não mostrou superioridade com relação ao tratamento né, na não aplicação dessas terapias na evolução da escoliose. O que eu costumo dizer para esse fenômeno é que, para as curvas primárias da escoliose, ou seja, as curvas do desenvolvimento mesmo, aquelas curvas verdadeiras, as curvas reais da escoliose idiopática, a terapia física ela não se faz tão útil, né? Porque o fator que leva essa escoliose a progredir, ele, apesar de desconhecido, ele é multifatorial e ele não pode ser impedido através da terapia física. Entretanto, a terapia física para as curvas compensatórias, para a conscientização corporal do paciente, para o preparo pré-operatório, muitas vezes, e para a reabilitação pós-operatória, ela se faz bastante útil e a gente certamente precisa ficar de olho no que está acontecendo em relação a esses exercícios, porque ele é sim um recurso que está disponível quando a gente tem curvas de baixo valor angular e pacientes que são bem tratados e bem acompanhados por especialistas, tendo a possibilidade de interação, vamos dizer assim, entre múltiplas opções de tratamento conservador, que podem incluir, inclusive, a utilização de coletes para casos de curvas menores em fases em que ainda exista potencial de crescimento, como, por exemplo, é o caso clássico dos portadores entre. Tá. É, não, não está acabando, não.
É, Obrigado. Bom, então falávamos aí da utilização de colete, o uso do colete para o tratamento da escoliose, ele já tem bastante tempo, né? Os primeiros coletes desenvolvidos, eles datam aí da década de 60, e muito estudo já foi feito em relação a isso, inclusive um estudo clássico publicado na New England Journal of Medicine, que fala sobre a utilização de coletes no cenário mais recente, um estudo de Weinstein que mostra a eficiência da utilização de coletes em pacientes portadores de escoliose idiopática em curvas entre 20 e 40 graus e com a utilização de coletes acima de... Pode deixar o áudio, por favor? Coletes com curvas entre 20 e 40 graus e pacientes esqueleticamente imaturos com Risser fechado, né? Risser aí, desculpa, Risser aberto abaixo do Risser 2. O que a literatura mostra em relação a isso, né? Então, a série de estudos publicados com a utilização de diversos tipos de colete ao longo dos anos, que mostra, numa revisão sistemática atual, com meta-análise, em que existe uma evidência forte da utilização do benefício da utilização dos coletes, em especial dos coletes rígidos, para o tratamento, ou para a não progressão das escolioses para curvas cirúrgicas, quando a gente aplica isso em pacientes esqueleticamente imaturos e que aderem à utilização do colete de forma adequada, seja para uso integral, né, e a gente preconiza a utilização acima de 19 horas, ou para uso intercalado com utilização noturna. Ambos mostram eficiência na literatura como sendo benéficos para a não progressão dessas curvas. E, além disso, nós podemos mostrar também que a utilização do colete, em especial quando são coletes rígidos, e mais atualmente a gente vem falando dos coletes 3D, que são coletes feitos sobre medida, em pacientes que aderem aos protocolos, tem um fator de proteção, ou seja, estão ali para o lado direito, né, dessa curva de meta-análise aqui, e que a gente vê que favorecem a não evolução das escolioses idiopáticas durante essa fase de tratamento. Além disso, o que tem de novo em relação à avaliação das escolioses, né? Em especial aqui a gente vai falar avaliação radiológica, né, ou topográfica, é a utilização de métodos de avaliação tridimensionais. Quando a gente fala em método de avaliação tridimensional, a gente está falando em especial de radiografias feitas com o paciente em ortostase e que consigam, através de metodologias de criação de imagem, né, de geração de imagem, produzir uma imagem tridimensional ortostática desses pacientes. Existem alguns métodos que fazem isso, em especial uma tecnologia chamada EOS, que está descrita aí nesses estudos, EOS, né, que demonstra a possibilidade de criação, vamos dizer assim, de um modelo tridimensional a partir de uma radiografia panorâmica feita da coluna ou do corpo inteiro em posição frontal e lateral, que, através da utilização de marcações na vértebra, né, ou seja, de pontos de referência nessas vértebras, cria esse modelo tridimensional, e esse modelo ele pode predizer ou avaliar essa deformidade tridimensional de uma forma mais eficiente. A gente tem alguns estudos que mostram que essa avaliação... Eu acho que a gente está com um problema aqui. Eu estou recebendo algumas mensagens dizendo que parte das pessoas não caíram, não voltaram para a reunião porque não sabem o novo link. Alguém pode me ajudar? É o mesmo link, viu? É o mesmo link, Rodrigo, mas eu vou informar aqui em todos os grupos novamente. Mesmo link. Tá, perfeito, perfeito. Que eu recebi aqui umas mensagens. Então, esse método de avaliação tridimensional, chamado método EOS, né, ele permite essa documentação da imagem e, mais do que isso, né, uma mensuração no plano real da deformidade.
E aí a gente tem alguns estudos que mostram que existe uma discrepância grande entre a avaliação da cifose, da lordose lombar real e da cifose da lordose lombar avaliada pela radiografia em dois planos, né? E isso tem uma importância ainda maior em pacientes com curvaturas de maior magnitude, como, por exemplo, em curvas com uma discrepância de maiores do que 70 graus, essa discrepância se torna ainda maior. Por que é importante, né, avaliar a coluna no plano tridimensional? Porque isso pode levar a uma mudança de interpretação, né? A gente pode passar a enxergar aquela coluna de uma forma diferente e a tomada de decisão também ser uma tomada de decisão diferente. Esse é um estudo importante que mostra que para pacientes portadores de escoliose, nesse caso aqui foram avaliadas somente as escolioses do tipo LENC 1. Existem 5 subtipos diferentes, né, de clusters diferentes, de apresentação do plano tridimensional e que devem ser tratados, vamos dizer assim, de forma diferente, ou seja, requerem estratégias diferentes de correção, requerem instrumentações a níveis diferentes da coluna, né? Então é importante a gente entender, porque às vezes o que nós faríamos como correção primária de um paciente avaliado com uma radiografia em 2 planos será diferente do que nós vamos fazer quando a gente toma em consideração o plano axial, né? A gente leva em consideração esse plano tridimensional da coluna. E isso é uma coisa que nós já sabemos há muitos anos, mas que a gente ainda tinha uma grande dificuldade de fazer essa avaliação precisa no passado, e agora com a evolução dessas tecnologias se torna um pouquinho mais fácil. Alguns estudos mostrando que os cirurgiões passam a tomar decisões diferentes, ou seja, que eles têm insights diferentes para o planejamento daquela correção quando se usa radiografias, avaliações tridimensionais ortostáticas, e que isso pode influenciar o resultado cirúrgico, pensando realmente na real magnitude, por exemplo, de uma hipercifose torácica, a estratégia de correção daquela hipercifose, ou um paciente com uma hipocifose. Os pacientes de escoliose idiopática habitualmente têm hipocifoses da coluna torácica e que muitas vezes são mal avaliadas na radiografia em 2 dimensões, né? A gente olha o paciente clinicamente e ele tem, às vezes, uma lordose torácica, e quando a gente vai medir a radiografia mostra lá 10, 15 graus, que dentro da classificação de Lenk é tido como uma cifose normal. E a gente está vendo que não é, mas a gente não consegue fazer uma medida diferente, né? Isso muda, às vezes, a nossa estratégia cirúrgica. E uma coisa que tem surgido recentemente, evoluído recentemente, são os scanners de topografia. Então, são métodos a laser que fazem avaliação topográfica do corpo através de um escaneamento tridimensional e que pode, né, além de predizer qual é a deformidade real da coluna baseada na topografia, com uma taxa de fidedignidade razoável, podem ser grandes auxiliares na confecção, por exemplo, dos coletes tridimensionais, uma vez que esse colete precisa não só corrigir a deformidade da coluna, né, mas também se adaptar de forma perfeita na topografia do corpo desse indivíduo, e aí a utilização desses métodos são bastante úteis na confecção desses coletes, em especial os coletes 3D. Outro benefício, potencial benefício desses métodos são acompanhar esses pacientes a longo prazo, né, porque muitas vezes pacientes portadores de escoliose a cada 4, 6 meses precisam fazer uma nova radiografia, né? E aí esses métodos, eles diminuem a exposição radiológica desses indivíduos que têm que ser submetidos ao longo da vida a uma carga de radiação ionizante bastante intensa, e aí a utilização de métodos como esse para acompanhamento pode também trazer bastante utilidade, reduzindo esse risco da exposição radiológica. Uma outra coisa do ponto de vista da avaliação dinâmica é a utilização de laboratórios de marcha. Por mais impressionante que seja, o Brasil hoje é um dos países do mundo com o maior número de laboratórios de marcha disponível proporcional à população. A gente tem laboratório de marcha em quase o Brasil inteiro, e esses laboratórios de marcha são bastante ociosos, né? Porque são projetos que às vezes são caros e que são feitos para avaliação de caso bem
complexo. A gente vai na avaliação do próprio dia a dia da gente, a gente não pede esse exame, né? A gente não usa a avaliação dinâmica da marcha como forma de estudar o nosso paciente, e alguns estudos mostram que o paciente com escoliose idiopática ele tem uma variação da dinâmica de marcha exatamente pela adaptação da transferência de carga, né? Como a gente tem como princípio básico da bipedestação, né, da postura em pé, equilibrar a cabeça com a pelve com os pés, e esses pacientes eles têm curvaturas no meio da coluna, eles têm que se adaptar através de um mecanismo diferente de marcha do que a população em geral. Então, talvez estudos de marcha também possam auxiliar na avaliação dinâmica dessa coluna e entender um pouquinho melhor o grau de acometimento desses pacientes. Como manejo perioperatório, né, quando esses pacientes eles deixam de ser pacientes de acompanhamento clínico e passam para necessidade de tratamento cirúrgico, o que tem de novo, né? Principalmente os protocolos são chamados protocolos ERAS, são vários tipos de protocolo, mas esses protocolos são protocolos feitos na tentativa de recuperar de forma mais precoce esses pacientes, né? Como o próprio nome diz, Enhanced Recover After Surgery, né? Ou seja, a melhora, né? A otimização da recuperação depois da cirurgia, e esses protocolos levam em consideração diversos fatores, desde o pré-operatório, do manejo do paciente lá em status pré-operatório, avaliação física, correção aí de qualquer distúrbio nutricional, ou qualquer outra coisa que possa ter sido identificada, até protocolos restritos de manejo anestésico, de utilização de auxiliares aí da coagulação, como por exemplo ácido tranexâmico no intraoperatório, o controle dos fluidos no intraoperatório, controle da hemoglobina no pós-operatório, utilização de dreno, protocolo de antibiótico, tempo de internação, recuperação precoce, fisioterapia ativa, uso de opioide, né, como forma de analgesia. Então, uma série de métodos, né, que auxiliam a recuperação mais precoce desses indivíduos, às custas da multidisciplinaridade, ou seja, às custas da utilização de recursos de todas as equipes da cadeia de tratamento dos pacientes portadores dessa doença, na tentativa de minimizar complicações. Então, aí uma série de estudos que mostram, né, desde otimização no intraoperatório e no pós-operatório de pacientes que foram submetidos a anestesias com otimização de controle de fluido, né, controle de hemoglobina, mantendo a hipotensão controlada durante a fase de dissecção para diminuir sangramento, mantendo uma hipertensão controlada na fase de manobras para garantir perfusão medular, desde o manejo, por exemplo, do peso do paciente, e aí peso para mais e peso para menos, porque peso para mais está associado a índices maiores de complicação, como, por exemplo, problemas de ferida, de cicatrização, e peso para menos também, né, porque a reserva funcional, às vezes, de pacientes que são subnutridos ou que têm uma baixa cobertura de pele, né, para esconder os implantes, que podem ter falha da pele, defeitos de cicatrização aí por baixa de albumina, de vitamina D, né, coisas que possam influenciar na cicatrização. E uma coisa que no nosso cenário é um pouco melhor, mas que nos Estados Unidos é um problema bastante grave, que é o abuso de opioides no pós-operatório e que vem sendo assunto, vamos dizer assim, de diversos eventos nesse sentido, né? Eu participei há 2 anos do NAS, e o NAS fez uma edição quase que inteira voltada para o risco da utilização de opioides, e alguns protocolos já incluem a utilização de cirurgias com opioide free, né? Ou seja, sem a utilização total de opioides no período pós-operatório, para diminuir problemas tanto perioperatórios, né, como constipação, como distensão abdominal, como ilho paralítico, também a longo prazo com o vício nessas substâncias, levando aí a desfechos catastróficos. Passando então para as técnicas cirúrgicas, né? Aí pouca evolução ao longo dos últimos tempos, o que a gente vem fazendo é muito semelhante ao que a gente vinha fazendo há praticamente 20 anos. O nível de instrumentação ainda é uma área de debate. Quando a gente fala do nível de instrumentação proximal, pouca coisa nova na literatura, né? O nível de instrumentação proximal, que a gente chama de UIV, né? Upper Instrumented Vertebra,
ele dá menos problema. A maioria das vezes, numa escoliose idiopática, a gente está falando de T2, T3 ou T4, dependendo do balanço dos ombros, né, em especial para curvas que incluam a coluna torácica, claro. E com relação à fixação, aí a gente, né, passou numa fase da nossa literatura falar que, puxa, os parafusos eram melhores, e a gente passou a utilizar parafuso em todo mundo, e largou os ganchos, e hoje a literatura vem mostrando para a gente que para o controle da curva proximal, às vezes a utilização de um gancho ou de dois ganchos ali na parte mais alta pode ter utilidade, e que a evidência demonstra que para o controle da cifose e para o equilíbrio do ombro, às vezes a utilização dos ganchos, elas são superiores à utilização dos parafusos nessa região da instrumentação proximal. Com relação à instrumentação distal, aí sim a gente tem bastante controvérsia, né? Desde 1960 a gente vem discutindo isso, desde Harrington, né, que falava que tinha que parar na vértebra estável e pronto, e aí o Moe, um pouco mais para frente, fala para utilizar a vértebra neutra, né, como critério de definição da zona final, ou seja, a vértebra menos rodada. Lá em 1983, o King usa o conceito de CSVL, né, que é a linha centrosacral, e aí ele fala que a vértebra bisseccionada pela linha centrosacral deve ser a vértebra final da nossa instrumentação. E aí, por final, já na década de 2000, os critérios de Succhi, que são conhecidos aí de quase todos os cirurgiões de coluna que tratam deformidade, e que aí ele fala da vértebra caudal, né, como sendo a vértebra estável, a vértebra neutra, ou a vértebra COB, né, que é a ending vértebra, e eu gosto de explorar todos esses recursos porque eu acho que a resposta não existe ainda e que muitas vezes a gente tem que usar não só dessas classificações, mas um pouquinho da experiência e um pouquinho, às vezes, até do nosso próprio feeling para definir essa instrumentação caudal. E lembrando que muitas vezes a instrumentação proximal ela pode não trazer alterações funcionais do paciente, mas se você expandir, né, então ir a T2 ou a T4, talvez não vai te dar tanta alteração funcional pela coluna torácica ter muito pouca mobilidade e colaborar muito pouco para o equilíbrio global do tronco, mas quando a gente fala em invadir, por exemplo, uma vértebra de L4, ou eu já vi vértebras de L5 sendo instrumentadas em escolioses idiopáticas, puxa, a gente fala de uma evolução muito ruim a longo prazo, tirando a mobilidade aí da região lombar baixa e às vezes chegando perto da região lombosacra, o que pode ter repercussões a longo prazo bastante significativas. Um outro recurso do ponto de vista técnico que se mostra eficiente, principalmente para curvas hipocifóticas ou lordóticas torácicas, é a utilização das bandas sublaminares, que são recursos, né, uma banda de poliéster que é passada embaixo da lâmina, e né, assemelha-se às amarrilhas sublaminares aí, utilizadas desde da década de 80, né, pelo professor Luque no México, e que essas amarrilhas sublaminares elas têm uma boa capacidade de transladar a coluna, né, porque elas têm um ponto de inserção embaixo da lâmina bastante forte e elas conseguem fazer uma translação posterior-medial bastante eficiente, corrigindo com mais eficiência as curvas hipocifóticas ou lordóticas torácicas, e para as outras curvas ela não demonstra uma eficiência tão maior. Então, entenda que esse é um recurso possível para ser utilizado com cautela e, em especial, em curvas que tenham essa característica do plano sagital. E uma coisa que vem se falando bastante, principalmente na atualidade, é o que a literatura chama de VBT, ou Vertebral Body Tethering, né, que é a ancoragem sem fusão de vértebras envolvidas na deformidade vertebral, e aí principalmente com técnicas menos invasivas. Quando a gente fala aí sobre os estudos, a gente vê que é um desafio ainda, a literatura ainda não tem um consenso com relação à eficiência ou não desses métodos. Por quê? Porque como são métodos de não fusão, eles vão permitir o crescimento residual das vértebras instrumentadas, então entender o momento correto da realização dessas instrumentações é importante, como a gente não tem um método de predizer com eficiência o tamanho do crescimento residual, muitas vezes a gente vê cirurgias como essa, né? Um paciente com uma curva de 50 graus que, se tivesse feito o tratamento
posterior convencional com uma artrodese seletiva dessa parte torácica, com um índice de complicação muito baixo. Ele foi submetido a um tethering da coluna torácica, com uma instrumentação dos mesmos níveis que seriam operados por uma via posterior, e que na evolução, além de não corrigir o quanto a gente conseguiria corrigir por uma via posterior, ainda progrediu. Então, aí mostrando que nem toda curva deve ser realizado o tethering e que ainda é uma ciência em evolução. Tem como potencial vantagem a preservação da mobilidade em alguns segmentos, porque é uma técnica de não fusão e preservaria alguma mobilidade protetora, em especial na importância nos segmentos lombares. E a literatura mostra que talvez o índice de complicações dessa técnica hoje ainda faça com que ela seja bastante controversa em diversos cenários. Mas tem se falado muito disso, a literatura americana, em especial, tem tido uma força muito grande em guiar essas publicações, e a gente está iniciando os primeiros sistemas de tethering no Brasil. Vamos ganhar a nossa experiência em breve e ser capaz de julgar, através das nossas próprias evoluções, a eficiência desses métodos. Por fim, acabando aí já a aula, para quem chegou atrasado, eu vou fazer um resumo no slide final, mas a utilização de tecnologias emergentes, né, enabling technologies, que fazem aí aumentar a segurança e aumentar a eficiência dos nossos tratamentos. Essa é a utilização de robótica e de navegação, em especial a navegação tem utilidade em casos de escoliose, mostra-se eficiente em casos de escoliose, onde a gente tem pedículos mais desafiadores, né, pedículos muito estreitos, com curvas com uma rotação muito grande ou com uma deformidade da vértebra que dificulte a instrumentação. Então, a acurácia da navegação pode ser um recurso interessante. E finalmente, assim, a confecção de hastes customizadas, né? O mundo viu bastante isso na deformidade do adulto, né? As hastes que já vêm pré-moldadas, baseadas em recursos de inteligência artificial que fazem o planejamento de qual correção aquele paciente deveria receber, para que o cirurgião já tenha a haste na posição definitiva e que ele tente trazer a coluna para o mais próximo possível daquela haste já pré-moldada. E isso tem demonstrado uma eficiência razoável na literatura para a escoliose idiopática. É óbvio que depende de uma boa flexibilização da curva, nem toda curva consegue ser corrigida para o plano ideal, porque ela não permite, ela tem uma rigidez muito grande, e também a gente não pode esquecer do viés que existe em todos esses estudos de hastes pré-moldadas, porque todos eles foram fortemente financiados pela indústria e se beneficia bastante desse tipo de recurso. Então, em conclusão, né, a gente pode trazer aqui alguns pontos, né, dizendo que a patogênese no estado atual, vamos dizer assim, o estado da arte da escoliose idiopática, a patogênese ainda permanece desconhecida. Algumas novas teorias falando aí da importância da epigenética, ou seja, da capacidade de habilitar ou não habilitar um gene predisponente que você tenha. Isso leva, talvez, a aspectos um pouco mais confusos, né? Porque epigenética é um termo bastante complexo da literatura e que muitos dos fatores de ativação ou de desativação desses genes são totalmente desconhecidos, então traz de novo esse mistério, né, esse lado meio oculto da etiologia da escoliose idiopática, mas que do ponto de vista de história natural a gente vem evoluindo bastante como marcadores, né, principalmente com relação a pico de velocidade de crescimento, a previsibilidade de progressão da curva através de métodos de avaliação da idade óssea, são coisas que facilitam o nosso manejo no dia a dia. Tratamento conservador, fisioterapia com ainda evidência baixa, eu acho que é um fenômeno bastante, né, é uma forma de terapia bastante útil para casos de curvas menos graves e principalmente para o manejo das curvas secundárias, não para as curvas principais, e quando utilizado em conjunto com coletes, principalmente coletes feitos com boa técnica, utilizados de maneira adequada e provavelmente agora com métodos 3D ainda melhor, tem eficiência. Do manejo perioperatório, o índice de complicações ele pode ser reduzido através de trabalho multidisciplinar e com os protocolos de manejo perioperatório como os protocolos ERAS.
Técnica cirúrgica, o que eu acho que é mais importante aí é saber para qual curva aplicar qual tipo de recurso, falar um pouquinho de bandas sublaminares e de tethering, que são duas tecnologias mais novas, e em especial as tecnologias emergentes. Eu acho que tem destaque aí a navegação, a robótica, que tem chegado aí no nosso país com mais força, e a gente ainda não tem hastes pré-moldadas, que moldagem específica, né? Mas que a literatura também tem reforçado a ideia da utilização desses métodos. Eu vou ficar aberto à discussão e queria que as perguntas viessem mesmo. Esse é um tema que me agrada bastante. Eu queria tentar fazer essa reunião o mais interativa possível. Então, vou fechar aqui e vou ficar à disposição para perguntas, tá, Fred? Maravilha, Rodrigo. Parabenizar pela aula. Pedir desculpa aí pelo imprevisto aí, a gente não estava esperando esse corte, mas deu tudo certo. Excelente abordagem, excelente aula, atualização realmente sobre esse tema. Acho importante também uma coisa que eu também sempre falo, que a gente tem que ser muito realista e com relação à expectativa do tratamento para o paciente, daí a importância dessas campanhas de conscientização de tratamento precoce, principalmente para a gente esclarecer para o paciente que o tratamento conservador, seja ele com fisioterapia, exercícios específicos, o colete, ele tem a função de limitar a progressão da escoliose e não de corrigir uma curva estruturada. Então, quanto antes a gente realmente tratar esse paciente em fases leves, melhor será a efetividade realmente de uma abordagem conservadora. Isso é importante porque realmente hoje com a internet é terra de ninguém, sempre vai aparecer alguém milagrosamente corrigindo tudo, né? Então, é importante que a gente realmente trabalhe com evidência. Não, exatamente isso assim, eu acho que a gente está aqui num grupo talvez de jovens, né, e alguns cirurgiões de coluna, outros ainda não, e eu acho importante a gente colocar isso porque a identificação precoce e o manejo adequado dessas curvas muda completamente, né, tratar a escoliose na fase certa é muito importante, e quando a gente não trata na fase certa, a gente não está nem tratando mais escoliose, a gente está tratando sequela de escoliose, né, e aí a demanda de recursos para tratar uma sequela geralmente é muito, muito maior do que o que a gente utilizaria na fase correta. Outra coisa é que, como a internet é terra de ninguém, como você mencionou, às vezes a gente permite em que pessoas que, por exemplo, né, são especialistas em tratamento conservador de escoliose, né, se dizem especialistas em tratamento conservador de escoliose, a gente permite que essas pessoas tenham um protagonismo no manejo dessas doenças, quando na verdade a literatura nem respalda que esses métodos são métodos eficientes, né? Então, como você falou, na fase correta, com bons profissionais, com avaliação bem feita e com uma expectativa muito bem adequada de que a gente está tratando a não progressão na melhor hipótese. A gente não está corrigindo curvas estruturadas. É isso aí. Perfeito. Nenhuma pergunta? Ou todo mundo entendeu tudo ou não entendeu nada, né? Deixa eu procurar aqui. Cadê os nossos residentes aqui nessa. Cadê, Levi, os residentes? Olha, não tem residente, mas tem o garotinho tá aí. Garotinho, Eu vou, quer se manifestar? eu vou ver se eu acho aqui rapidão. Eu só tenho a agradecer as palavras do Rodrigo aí, que foi uma excelente palestra. Realmente, a atualização na cirurgia da coluna é uma coisa muito prazerosa de ser ouvida, não é? E, assim, mais uma vez, eu digo aqui de público que sou muito fã do Rodrigo, porque ele é um cara inovador na cirurgia da coluna no Brasil. O que tem de mais moderno ele traz para a gente, com muita didática, né? Então fica muito fácil entender para quem já tem uma certa experiência. Só agradecer, Rodrigo. Obrigado, Anderson. Você é um querido e admiro o seu trabalho pra caramba. Inclusive, falei de avaliação tridimensional, porque eu sei que você é um cara com muita experiência em tratamento disso. E avaliação tridimensional, para quem tem a sua experiência, por exemplo, você bate o olho num paciente, às vezes, de avaliação física, né? E, puxa, você já entende como que aquele perfil do paciente vai ser, qual a dificuldade que você vai ter. Mas para os jovens, às vezes, não é tão fácil, né? Porque você olha lá o raio-x, parece um raio-x normal, você mede a cifose de um paciente no plano lateral, o cara tem lá 15 graus, aí a classificação do Lenk fala que
15 graus é normocifótico, aí ele sai todo feliz que ele não precisa trabalhar o plano sagital, e aí ele põe haste e o paciente piora, né? Ele fica mais reto do que ele era, né? Então, Esse essa feeling avaliação mesmo é importante. Esse feeling é muito importante, né? Você saber corrigir a coluna como um todo, né? 3D. exatamente. Muito bom. Acho que o Charles está aqui também, né, Charles? É outro cirurgião de coluna. Temos vários colegas aqui também de outras áreas. Excelente, Rodrigo. Realmente foi bem didático. Legal. Fico à disposição também se alguém quiser mandar aí as perguntas no particular. Eu vou deixar o meu e-mail aqui e o meu telefone celular. Aí, se as pessoas tiverem alguma dúvida também e quiserem, eu fico à disposição para responder pessoalmente, tá? Professor, boa noite. Bruno Noronha, de Salvador. Oi, Bruno. Tudo bem? Eu não sou ortopedista, sou neurocirurgião, tenho interesse em deformidades também. Só uma dúvida, quando você fala de uma instrumentação, né, distal, no caso, assim, a gente sabe que tem as classificações, etc., mas, assim, sua experiência pessoal, assim, você tem alguma... Geralmente, o cirurgião acaba tendo algumas preferências, alguma coisa que induz assim, né, a resolver daquela forma. Por exemplo, você vê se o 3 está muito rodado, se não está. O que é que você faz, assim, na sua rotina para definir se você vai parar em L3 ou se vai descer mais um pouquinho? Tem algum macete, entre aspas, assim, que você usa para isso? Tem sim. Eu tenho. Vou assim, de forma genérica, né? Isso é um tema, às vezes, chato, porque tem um monte de regrinha e todo mundo põe ali uma regrinha diferente. Aí alguém quer entrar na literatura, inventa uma coisa nova e publica lá, e aí fica aqui 10 classificações para falar sobre a mesma coisa, né? Quando tem 10 classificações, primeiro é porque nenhuma funcionou, né? Porque se tivesse uma boa, não tinha 10, tinha uma só. Segundo, é que realmente, às vezes é um desafio, né? Porque existe uma tendência da coluna voltar para a linha média ali na parte mais baixa, né? E nessa volta para a linha média, às vezes a gente tem uma estruturação maior ou menor dessa região que a gente tem que levar em consideração. Então, de forma geral, Bruno, eu diria assim, para as curvas lombares, se tiver que tomar uma decisão, assim, L5 nunca. L5, ir a L5 numa curva lombar, eu acho que é, assim, exceção da exceção é exceção. Então, leva como nunca vá a L5 como estratégia de correção. L4, às vezes a gente tem que ir, porque tem curvas que realmente são muito fora, que tem muita rotação, que a vértebra neutra e estável, elas estão muito baixas, e aí você precisa, às vezes, ir a L4. E L3, para as curvas lombares, toda vez que você conseguir a L3 é preferencial, porque você preservar mais mobilidade nos níveis lombares baixos tem muito benefício clínico para o paciente. Então, eu pensaria nisso. E outra estratégia é usar essa linha CSVL, né? Que quando essa linha toca a última vértebra, com os materiais que a gente tem hoje, a gente várias vezes consegue boas correções. Então, vamos supor, você passa ali a sua CSVL e ela toca a L3, às vezes a L3 é uma boa vértebra para ir, porque com as derrotações vertebrais a gente consegue corrigir aquele ângulo de entrada ali na vértebra mais caudal e isso acaba produzindo uma boa correção. Então, pensa assim, ir para L5 quase nunca, ou nunca, ir para L4 às vezes e ir para L3 seria o preferencial para as curvas lombares. Para as curvas torácicas, aí, o nível de instrumentação mais caudal não precisa invadir, no geral, a transição tóraco-lombar. Beleza, obrigado, professor. Doutor Rodrigo, Marília, tudo bem? Posso fazer uma tudo bem? pergunta? Claro. Eu fiquei numa dúvida, por exemplo, se você tem alguma dica numa paciente com uma escoliose idiopática que ela é muito hipocifótica. Numa das escolioses que a gente entrou, a correção foi difícil, na atração ela corrigiu bem, só que na hora que a gente colocava a haste perdia, mesmo a de cromo cobalto, porque era muito difícil fazer a cifose nessa paciente. E eu queria ver se você tem alguma forma disso ser mais fácil, ou se realmente não tem, se é difícil mesmo. Às vezes é difícil, porque as curvas são muito estruturadas. A minha estratégia para curvas hipocifóticas é
Não dá para criar cifose se você não distrair, ou seja, se você não aumentar a distância entre os pedículos, né? Você precisa fazer com que os dois pedículos distem um do outro para conseguir criar a cifose. Então, uma vértebra e a outra precisam se distanciar. Então, primeiro conceito para criar a cifose, tem que ser bastante agressivo nas osteotomias de ponte. Precisa fazer a ressecção da faceta bilateral, precisa fazer a ressecção do ligamento amarelo. Às vezes, a sua Kerrison precisa ir até ali a articulação costo-vertebral para conseguir soltar um pouquinho aquela articulação, porque senão você, na hora de fazer a manobra, você não consegue distanciar um pedículo do outro, porque eles estão presos, né? Tem alguma coisa ali prendendo essas duas vértebras. Segundo, eu gosto de fazer uma hipermoldagem da minha haste da concavidade e sempre gosto de fazer translação posterior-medial. Então, a minha haste está aqui em cima, a minha coluna está aqui embaixo. Eu vou trazer essa coluna em direção à haste, né? Com translação posterior-medial. E aí, por isso, as bandas subliminares às vezes são mais eficientes, porque elas têm um risco menor de fazer pull-out, né? Porque a força de tração pela lâmina, que é um osso cortical, é maior do que pelo pedículo, e a gente consegue trazer com mais eficiência nessa translação. E terceiro, a utilização de haste rígida, né? Então, as hastes de cromo-cobalto na concavidade, elas auxiliam. Recentemente, nos Estados Unidos, principalmente, voltaram as hastes de titânio de 6,0 milímetros, que são hastes mais rígidas, têm a mesma resistência mecânica do cromo-cobalto 5,5, e com a vantagem de perderem menos, né? Tem mais memória da sua moldagem. E esse recurso que eu falei aí das hastes pré-moldadas também tem sido utilizado aí para aumentar a resistência. Mas às vezes é difícil. Eu diria que se é muito hipocifótica mesmo, se é lordótica torácica, são casos em que a correção é muito difícil e tem que ser bem agressivo no release, na liberação, na mobilização. Entendi, doutor. Realmente foi muito difícil, a gente perdeu várias vezes, assim, e fica sempre aquela dúvida, né, ser muito agressivo às vezes, né, se até que ponto, não... mas entendi. Muito obrigada. E assim, a medida da agressividade é a necessidade do caso, né, porque se tem casos que a hipocifose tá lá e você fala, puxa, mas ela tá bem equilibrada e eu não vou ser agressivo para somar aí 6, 7 osteotomias do tipo ponte, aumentar sangramento epidural num paciente que está compensado. Então, a medida é sempre como objetivo. Entendi. Muito obrigada, doutor. Pacientes e não raio-x. Muito obrigada. Nada. Nossa reunião vai cair de novo, Fred. Se alguém tiver mais alguma pergunta, a gente volta no mesmo link, senão eu Perfeito. fico. Essa aula, gente, vai ficar disponível no YouTube também, tá? E da SBOT Piauí, @SBOT Piauí, o canal do YouTube. E o Rodrigo também deixou o contato dele para dúvidas também no pessoal. Isso aí. Boa noite Muito a bom. todos. Queria agradecer mais uma vez, Obrigado, Rodrigo. professor Rodrigo. Aula espetacular. E a gente se sente lisonjeado em